Você vai postar na sua página pessoal, Luan? Sim, aham. Eu tô postando Como é que agora. é? É Luan com M, Aham. Clarindo Nunes. Tá dizendo que eu estou ao vivo agora, já, inclusive. Beleza. Eu vou entrar aqui também. Isso, dá uma compartilhada, quem quiser. Eu não entendo direito o que que é essa sala de. Diz que dá pra fazer, tipo, como se fosse uma sala, assim. Mas enfim, acho que vai dar boa, assim. Esperar mais uns minutinhos, tem gente chegando aí ainda. Beleza. Quem quiser, gente, tá sendo transmitido ao vivo pelo Face. Aí, quem quiser, tiver Facebook lá, compartilhar, né? Luam com M, Clarindo Nunes. Aí já fica. Convido os amigos pra assistir. Tá dando terra aí, não? É, esse microfone ele tem que dar uns tapas nele, senão ele não. Mas é isso aí. Eu convidei o Joãozinho do Pandeiro, vamos ver se ele aparece por aí. Ah, pô, Joãozinho. Uhum, Saudade do Joãozinho. pois é. Falei pra ele aparecer aí, vamos ver. Pô, tomara que apareça. Vem todo mundo Sim. aí curtir. É. Bom dia, galera. Tô até tomando um cafezinho aqui. Eu acho que vale a pena esperar uns minutinhos, porque Claro, 11, ótimo. 11 e 1 agora, né? E tem gente chegando aí. Essa eu impulsionei essa publicação no Instagram lá. Ah, Pingar que legal, pô. 12 reais vai pra, tipo, sei lá, 2 mil pessoas. Ó, caramba. Aí a Vê se quantidade de aguenta. gente. Tomara que venha o pessoal aí, pô. Imagina. É, Isso é sim. legal. Pelo menos a quantidade de curtida que eu tive lá, já valeu. É legal que daí o pessoal de Alagoas, né? Legal essa coisa assim de você, as pessoas te acharem, né? É, pra caramba, né? Essa ferramenta facilita muita coisa, né? Pra juntar a galera, né? É ótimo. Sim, as hashtags, né? Pandeiro de Alagoas te adicionou, grupo de Pandeiro de Alagoas. A gente fica animado. Já Família fizeram muitas dessas daqui? do Zoom? É, dessa reunião aqui, você fez com outro pandeirista, com outra galera? Sim, bom, era presencial, né? Faz Ah, pode crer. dois, faz uns 2 anos que a gente se encontrava de fato, né? Aqui em Curitiba, nos parques aqui. Teve no conservatório, teve com o Joãozinho do Choro Seresta. Uhum. E, foi bem legal, cara. Foi bem massa com o Joãozinho. E teve com o Ricardo Salmazo, teve com vários pandeiristas aqui de Curitiba. E algumas vezes também eu passava umas dicas. Tem um amigo meu que também tem um outro grupo, Alexandre Cabeça, ele me ajudou. A gente fez no Festival Psicodálio uma oficina também, 2 anos seguidos. E aí virou Que essa massa. quarentena aí e a gente começou a vir pra É, cá, né? Legal que daí é, pessoas de outras partes, né? Vim. sim, E claro. aí eu fiz desde que eu comecei a fazer online, eu fiz com o Luiz Rolim, né? Que eu comentei, que é o pandeirista aqui que toca às vezes com o Choro Seresta também, dá umas canjas. E é super pandeiro aqui da cidade. E, e com o Marco Suzano rolou também Que legal. aqui. É, Foi umas 2 semanas, umas 3 semanas atrás. Porque eu fiz a minha graduação em música, eu fiz um TCC baseado em pandeiro moderno, e
Achei uns trabalhos do pessoal aí do Vigili, e um também do Brian Potts, que fala do Suzano, Sim, do Suzano, sim. e aí entrei Tem nessa, um, né? nessa linha. É do Vigili que ele fala do Jorginho e do Isso, Suzano. esse Muito mesmo. bom ali esses dias. Bem Muito legal. bom, Bem né, cara? completo, assim. Muito bem escrito. E aí, o Vigili é camarada, e aí eu marquei o Suzano lá falando que eu ia passar umas pegadas aí pra galera, assim, umas levadas. E ele falou, ó, se quiser eu posso trocar uma É, ideia com a legal. turma. Falei, opa, demorou. Que massa. Daí deu certo. Bom demais, bom demais. Bom, eu acho que a gente já tá com um quórum bom aí, a gente pode começar. É, bora. Vamos Então, aí, isso vamos aí. aí. Oficialmente aí, galera, bom dia a todo mundo. É, obrigado pela presença de todos. Eu sou o Luan e estou muito feliz aqui anunciando o Rafael Toledo. Muito obrigado aí por topar trocar uma ideia aí com a Valeu. gente. Eu vou começar fazendo uma coisa que eu fiz nos outros encontros, eu achei interessante de um por um falar rapidamente de onde que é. Gente, eu posso desmutar e mutar vocês, então pode deixar comigo aqui, certo? Eu falo o nome, desmuto, diz de onde é e eu muto novamente, pode ser? Então vamos lá. Leonardo Moura, manda ver. Peraí, deixa eu te desmutar. Ixi, que não deu certo aqui. Se quiser desmutar vocês. Agora foi. Isso. Oi. Bom dia, meu nome é Leonardo, eu falo aqui de Salvador. Maravilha, Léo. Lucas da Silveira. Bom dia, eu sou o Lucas de Joinville, Santa Catarina. Nossa. Luciano, que tá no café da manhã ali, que tá parecendo bom. Não sei se travou a mensagem dele. Nat... Fala aí, Luciano. Tá mudo o teu microfone. Vamos Fala, passar. galera. Foi, né? Sou o Da onde que você Luciano. é? Eu sou do Rio, mas tô morando aqui em Curitiba já. Esse acho que é Maravilha. o terceiro encontro aí virtual que eu faço aí com vocês. Massa. Valeu, valeu, Na- valeu. Natália E assim, Brunelli. tá Pode bom. falar, Luciano. Não, que eu sempre tentava ir no encontro pessoal, né? Encontro ao vivo, assim, né? Só que todo dia, sei lá, rola um programa eu não conseguia ir, né? Agora Aí ficou mais agora, fácil, eventualmente, hein? tô conseguindo. É isso aí, tamo junto. Fica Valeu. mais fácil, né? Valeu, Natália galera. Brunelli, por favor. Oi, bom Chamada. dia. Eu tô falando de Ribeirão Preto, São Paulo, conhecido como Ribeirão Preto, mas hoje tá frio, então tá atípico. Prazer aí estar com vocês de novo e graças à internet, né? Foi uma mão na roda. É ruim a quarentena, mas para juntar a galera foi bom até. Mas valeu, Natália. Nós. Franco Buto, por favor. Desmuta seu mic, que não dá pra ouvir nada. Aí, Pode falar. eu sou de La Plata, uma cidade da Argentina, e meu primeiro encontro aqui com essa galera. Mas, seja Obrigado. bem-vindo. Júlia, por favor. Eu sou Júlia, sou de Paranaguá, litoral do Paraná. É isso. Mas a Júlia também tá com pandeiro alternativo, né? Se quiser mostrar pra galera. Ah, ele estourou umas patinhas. Tem Boa, um gostei. amigo teu aí. Gostei do pandeiro. Você tem um outro pandeiro alternativo na Minha roda aí. garganta arrebentou. É melhor fazer com arame, se alguém quiser. Boa. Cabeça, meu parceiro. Bom dia, Luan, bom dia, Rafael, bom dia, galera. Cabeça de Maceió, falando de Curitiba, Paraná. Maravilha. Cabeça tem um grupo chamado Bora Pandeirar, que tá todo domingo às 2h30 também. Mesmo esquema, gente. Procura lá. Ricardo Storniolo. Opa, bom dia, galera. Sou de Bauru, interior de São Paulo. Moro em Curitiba, mas estou em Bauru, aqui na quarentena, na casa dos meus pais. Estou usando uma tampa de panela com pandeiro, que é o que eu tenho
hoje. Então vamos que vamos aí. É isso aí. Herve, é Herve que fala? Pode desmutar o seu microfone e dar um oi pra turma, por favor. É na tela mesmo que tem um botão aí. Isso. Sou Hervé, falo desde Málaga, Espanha. Poxa, incrível, cara. Mas hoje tá internacional o encontro aí. Samantha, por favor. Oi, bom dia. Sou Samantha, sou de Porto Alegre e eu tô falando de Torres, aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Muito massa. Samantha tá desde o primeiro online aí. Valeu. Gedeão, por favor. Bom dia, eu sou o Gideão, falo de São Paulo. Abraço, Rafa. Massa. Ah, Miguel Carvalho, por favor. Opa, bom dia. Sou o Miguel, daqui de São Paulo também. Massa. Césio Sandoval, por favor. Fala aí, pessoal. E aí, Rafa, tudo bem? Fala, Sérgio. E aí, cara? Pá, mas que saudade, viu? Que saudade. Que bom ver vocês. Vamos aprender um pouco com esse povo que sabe tudo. Isso aí, valeu. E Gostei depois da- o seguinte, olha aqui, ó. Rafa, eu estou fazendo um método de pandeiro. Depois de eu ter me ferrado para tentar aprender alguma coisa, eu estou fazendo um método. E eu vou todos vocês para divulgar esse método. Maravilha. Maravilha. Pode contar É com para a os gente. aprendizes, tá? É para os aprendizes, não é para quem já sabe tocar, não. É aquele pessoal que diz assim, Deus não me deu o dom. Tenho dom. É E aí isso diz isso. Tem Abraço bastante pra vocês. aprendiz aqui. Abraço. Natália com TH, por favor. Opa. A Natália tá dando um glitch ali no vídeo dela, mas pode falar. Eu acho que tá ruim o dela. Leon, por favor, Leon Carvalho. Opa, bom dia, sou Leon, pernambucano, vivendo aqui em Curitiba. Maravilha. O Leon é percussionista no nosso trio aqui de Curitiba, de forró. Bom, tem uma outra Natália com TH. Maicon Ouriques, por favor. Bastante gente. Salve, salve. Tem problema na câmera. Não tá rolando, né? Da onde Mas que isso você aí, é, Maicon? sou de Porto Alegre, tô morando aqui em Floripa. Bom Nossa. demais aí, sempre pegando um churrasco com a galera. Bom dia aí pra geral aí. Bom dia. Jess, por favor. Tem umas pessoas sem vídeo, daí fica meio difícil. Caroline Correia. Jess, pode falar. Foi mal, gente. Tô acordando aqui. Daqui a pouco eu ligo a câmera. De Brasília. Brasil. Jéssica de Brasília. Caroline Correia, seja bem-vinda, Jess. Caroline Correia. Tá quase acabando a chamada, gente. Altino Toledo. Ó, teu parente. Meu pai? Teu pai, poxa, que massa. Tá aí, nem tinha visto. Maravilha. Deve estar só escutando, sapiando. E a Natália com TH, será que deu agora? Tá mudo ainda. Maravilha, gente. Então é isso aí. Vamos começar de fato agora. Depois dessa apresentação aí, a gente vê que tem gente do mundo inteiro aqui, então eu fico muito feliz com isso. E é isso aí. Rafael, você quer se apresentar, quer falar aí como é que começou esse contato com o Jorginho? Uma coisa, eu tava vindo, né, ontem e hoje eu dirigindo, coloquei umas coisas tuas, né? Tive que fazer um... E aí o Pandeiro... É Pandeiro em Duo, né? Aquele projeto que você tem. Sim, sim. Eu fiquei curioso, uma coisa mais técnica, assim, que é o... Poxa, eu tava ouvindo no carro, tinha até um estéreo, assim, num dos vídeos. Um pandeiro tava de um lado, o outro pandeiro tava... Tem uma mixagem ali depois. Tentava fazer, né? Esse é um projeto que deu uma pausa. Ainda Muito não legal o projeto. terminei ele, mas pretendo continuar. Mas seguido as apresentações, né? Eu sou Rafael Toledo,
Manda Sou de ver, Rafa. Avaré, interior de São Paulo, mas atualmente tô preso aqui há 2 meses em Maceió. Aí, conterrâneo do Cabeça, né? Vim aqui com a minha namorada, que é daqui, visitar a minha sogra, e acabei que eu tô por aqui, né? Vim antes da quarentena e vou conseguir voltar, eu acho que esse mês, para São Paulo. Então, já peço desculpas um pouco, né, com o lance de equipamento, que eu tô sem meu computador, sem as coisinhas que eu costumo, né, mexer, assim, para ficar com som melhor de pandeiro e tal. Mas é isso aí, vamos levando. Obrigado pelo convite, Luan. Estou muito feliz de ver um monte de gente, amigos, enfim, pessoas interessadas no pandeiro, né? Fico muito feliz de como tem, né? Como a gente que fica, né, nesse lance das redes sociais, a gente começa a encontrar gente do mundo inteiro que tem a mesma paixão que a gente, né? Pelo instrumento. Então, é bom ter um pedacinho dessa galera aqui hoje. Eu acho que eu vou falar um pouquinho só como eu comecei, né? Só para ilustrar um pouco, né? E um dos responsáveis está aí, meu pai apareceu na live aí. Estou super feliz. Para quem não conhece, meu pai, ele é bandolinista, ele é professor de bandolim e de choro no Conservatório de Tatuí, um dos caras que criou o curso de choro lá em Tatuí, no finalzinho da década de 90. Então, né, eu tive muita influência dele, apesar da gente morar no interior, né, e não chegar muito, né, todo esse material que nos grandes centros, né, você costuma ter outros pandeiristas, professores, você está ali convivendo o dia inteiro com essa turma, mas no interior as coisas chegam sempre um pouco depois. Então, foi muito importante, né, o meu pai na minha formação, porque ele já tinha trilhado um caminho de paixão, de pesquisa pela música, e aí eu tinha quase todo esse material em casa, né, e vendo e acompanhando, né, ele tocando nas rodas de choro, enfim, isso me ajudou muito na minha formação, né. Eu comecei tocando pandeiro quando eu tinha uns 11 anos de idade. Até então, eu não tinha nenhum interesse assim, em tocar, gostava muito, né, de escutar e gostava de andar com meu pai para cima e para baixo, nos bares, na boemia, escutando choro, já naquele ambiente que até hoje eu gosto muito. E aí isso, posso dizer que foi uma influência direta assim, na minha vida, né, musical. E fiquei durante muito tempo tocando com discos, né? Meu pai me deu uns primeiros passos de como começar a tocar as primeiras notas para tirar no pandeiro, mas uma das maiores aulas que eu acho que ele deu foi me dar de presente uma pilha de disco, de CD, né? Com pandeiristas, né? Que até hoje são minha referência, né? E um deles é o Jorginho do Pandeiro, que eu escutei muito, toquei muito com ele antes de conhecê-lo, toquei muito com disco, né? Nessa época também, quando eu comecei, não tinha tanto acesso assim, não tinha YouTube, não tinha como ver vídeo, não dava para saber como que ele tocava, eu ficava só de ouvido tentando tirar as coisas que ele fazia. E durante muito tempo fiquei fazendo isso sozinho em casa, estudando, sei lá, 5, 6 horas por dia com um fone no ouvido e tocando. Nessa época, quando a gente é mais novo assim, só tem que se preocupar com prova de português, de matemática e tocar pandeiro. Nessa época eu ficava fazendo isso. E ainda assim, ainda trocava os estudos de matemática, português, para ficar tocando pandeiro, né? E aí depois, com 18 anos, eu fui para o conservatório, justamente estudar lá nessa escola, que é uma referência, até hoje é uma referência, né, de música no Brasil. Só que eu fui para aprender outras coisas, que eu já estava tocando um pouco de pandeiro,
estava muito interessado em aprender música mesmo, aprender a ler, aprender técnica e tal. E cursei lá 5 anos de percussão erudita, percussão sinfônica, né? E acabei me formando também em percussão popular com o professor Rodrigo Moura. Então ali foi uma vivência assim também muito boa assim para minha vida musical, que ali, né, eu saí assim um pouco desse ambiente do choro e conheci outras músicas, né, coisas que nem imaginava que existia, e ali foi um choque quando eu cheguei lá e vendo a galera tocando, enfim, daquele jeito, todo mundo tocando pra caramba. É uma escola também que tem muita influência da música do Hermeto Pascoal. Então, por esse lado foi muito bom. A parte do erudito também foi muito bom. Acabei conhecendo muitos amigos que tem até hoje lá, que tocam até hoje lá, pessoas talentosíssimas. Então, foi uma época muito boa. E dali eu fui para São Paulo, que é onde eu estou até hoje tocando. Já faz uns 10 anos que eu estou lá em São Paulo. E basicamente é isso. Essa é a minha trajetória assim, de como eu aprendi. E então, indiretamente, no começo com o Jorginho do Pandeiro, escutando muito. E depois, diretamente, eu fiquei amigo dele num projeto que eu participei, acho que em 2011, 2010, que era um festival que tinha em Uberlândia. E eu já conheci o Jorginho pessoalmente, mas quando era moleque, assim. Mas um amigo lá de Uberlândia fez né, ele fazia esse festival, ele fez uma composição pensando em mim e no Jorginho tocando. E aí tive uma felicidade enorme assim de ir lá gravar com o Jorginho e participar, fazer um show. Ficamos um final de semana junto e daí, né, surgiu podemos dizer assim, uma amizade. Sempre que eu podia ir para o Rio, encontrava com ele, onde ele ia, às vezes eu encontrava e a gente batia mó papo, assim. Então, acabei aprendendo muito com ele depois, me mostrando as coisas que eu ficava ouvindo, que eu achava que tocava de um jeito. Pô, tô tocando igual o Jorginho, tô tocando tal coisa, pô, que legal. E aí, com essa vivência com ele, ele me reensinou essas coisas, né? Não, mas aí eu faço assim, desse jeito, faço assado. Então, tem algumas coisas que aprendi com ele depois, assim, que foi super bacana. E basicamente é isso, né? Desse começo aí dessa trajetória aí. Tem que ter muita sensibilidade, né? Eu percebo isso, assim, para colocar as notas ali, e não ser demais, e ter swing, e não parar as platinelas, né? Acho que eu percebo às vezes que no choro tem muito de continuar e os graves certeiros ali, um pouco na melodia. Eu acho legal das dinâmicas também que você coloca. Em janeiro passei em São Paulo e fiz uma oficina com o Rafael e com o Lucas Arantes, né? Uhum. Que toca com ele, e era uma oficina de pandeiro e cavaco. Foi muito legal e você passou um pouco disso pra gente, né? Sim, sim. Exatamente. E eu acho que essa é uma, vamos dizer assim, uma estética da linguagem do choro, né? E que vem evoluindo, que não nasceu ontem, né? Um negócio que podemos dizer que o pandeiro, assim, né, ficou mais em evidência quando ele começou a fazer parte, né, dos conjuntos de choro no começo, né, de 1900 e tal. E então é uma escola, né, antiga né, eu posso dizer que é a base do pandeiro brasileiro, né? Então, e é muito ligado a essa escola do choro, do samba, e que tem essas características, e que o Jorginho foi uma pessoa que evoluiu muito essa linguagem, e com muito fundamento, né, com muita sabedoria. Por isso que ele tocando, você vê muito essas variações
e vamos dizer assim, contrapontos até com melodia, junto com violão de 7 cordas, mas sem parar, exatamente como você falou, sem parar essa condução da platinela, que é uma coisa fundamental assim para o choro, para a linguagem do choro, porque muitas vezes o pandeiro é o único instrumento rítmico, né, propriamente rítmico, que está ali presente nos conjuntos, nos grupos de choro. E se tem essa quebra, geralmente, né, começa a tirar esse chão, assim, a tirar essa base rítmica para o que está rolando todo, né, ali no grupo, no todo. Então, acho que foi isso que, né, deu essa característica da linguagem do pandeiro no choro, né, de ter essa condução o tempo todo, mas ao mesmo tempo ficar variando e criando coisas em cima disso, né? E você chega a mudar o teu estilo de tocar dependendo do grupo, assim, ou se mantém um estilo parecido sempre? Não, eu mudo, né? Eu mudo o jeito de pensar na hora de fazer as variações. Tem uma coisa que eu sempre busquei, né, na minha vida de música, de pandeirista, que é a questão da sonoridade do pandeiro, né, que eu toco. Então, uma coisa é que eu só tenho um pandeiro, vamos dizer assim. Eu só tenho um pandeiro, só não tenho nenhum outro pandeiro. O meu camaradaço, Léo Rodrigues, ele tem 40 pandeiros e ele usa, né, conforme ele vai tocar determinado estilo, ele vai e toca com um pandeiro que se encaixa melhor naquela linguagem. Eu sempre, né, como eu sempre fiquei fuçando muito, né, eu acho que todo pandeirista tem um pouco isso de fuçar, né, de buscar um som de pandeiro e martelar a platinela e trocar couro e desmonta o pandeiro. Cara, fiz muito isso para buscar um som que eu tinha no meu, né, na minha cabeça, no meu ouvido, e demorou muito para eu conseguir, né, chegar num pandeiro que eu me sentisse satisfeito. Então eu uso um pandeiro só justamente por isso, porque eu gosto, né, do som desse pandeiro e eu quero usar ele em todos os estilos que eu toco. Então pode ser no choro, ou pode ser alguma anda mais moderna, de choro mesmo, ou se eu vou tocar com o Jean Corrêa, que é um quarteto de saxofone e violão de 7 cordas, um som totalmente diferente. Enfim, eu uso esse pandeiro com essa sonoridade e que vai mudando realmente um pouco a técnica, ou nem a técnica, porque isso eu tô com a mesma técnica em tudo que eu vou tocar, ela tá ali, pronta para ser usada. O lance é se eu vou usar ela ou não, né? Então, no choro, eu uso coisas e trabalho com dinâmica pra caramba, ou variações, né, muito ligadas a essa linguagem, que eu posso trabalhar isso num trampo mais moderno, vamos dizer assim, com uma outra linguagem, e só que às vezes adicionando outras coisas que às vezes no choro eu não vou usar. Então, por exemplo, coisa muito, né, eu faço uma nonina com a mão super rápida assim, que é uma coisa que eu não uso tanto no choro, né? Quando eu vou tocar mais tradicionalmente, dificilmente eu vou usar isso aí. Mas, por exemplo, em outros projetos eu já uso esse recurso pra caramba, né? Então, pensando tecnicamente, eu mudo algumas coisas, mas está tudo ali. Se precisar, no solo, eu improviso dentro do choro ali, que dá para descarregar tudo isso aí, eu mando brasa, né? Não hesito. Mas é isso, eu vou escolhendo o que fazer, né? Surgiu algumas perguntas aqui já, eu também tenho outras, mas você falou, né, eu fiquei curioso, né? Você tem só um pandeiro aqui, que informação interessante é essa? Você, de repente, você podia tocar um pouco aí, mostrar o som desse pandeiro, claro. aí. Vou mostrar. E que infelizmente, né, vai ser aqui por esse microfone aqui, né, do fone, nossa, ele vai aparecer muita platinela, apesar dele ter muita platinela, mas o pandeiro é esse aqui, né, o meu pandeiro, que aliás é um pandeiro que esse aqui foi eu e meu pai que fizemos, né, o último pandeiro que eu tenho usado, então a platinela fui eu que fiz,
o aro foi ele, o couro eu que escolhi, enfim. Aliás, é um projeto que eu e ele estamos desenvolvendo, né, de fazer um pandeiro com esse som, né, do jeito que eu gosto do som do pandeiro. E muita gente que às vezes me pergunta, pô, onde que arranja esse pandeiro, não sei o quê. E vamos ver se ainda esse ano a gente consegue começar a vender e lançar esse pandeiro aqui. Mas o som dele, vocês vão perceber que é um pouco espalhado a platinela, mas é proposital. É muito bom esse timbre. Ele tem... E a pele, eu uso uma pele bem fininha, também é uma característica muito, muito comum do choro, assim, ter uma pele bem fina. Ele vai ficar mais ou menos assim, vamos ver se... Muito bom, cara. Ele tem esse timbre um pouco mais espalhado, justamente porque eu gosto muito de tocar, né? Eu falando um pouco da técnica que eu toco, que é podemos dizer assim, que é uma mistura daquele jeito de tocar que a gente não mexe essa mão esquerda, né? Tem isso da galera que toca muito, só tocando com a mão direita. Muitas vezes essa galera tem uma velocidade grande fazendo isso também, né? Pandeiro de nylon é muito comum isso. E a técnica muito comum do Suzano também, que é o tempo todo, em todas as semicolcheias, vamos dizer assim, fica tocando, mexendo. E eu quando eu toco, eu busco muito em cada ritmo aonde que está, né, as acentuações principais, fundamentais daquele estilo musical. Muitas vezes os acentos estão no dedão e no grave da ponta, e aí o som naturalmente já sai acentuado, é só às vezes dar um pouquinho mais de ênfase ali nesse toque de grave, mas muitas vezes ele está na platinela, está nesse miolo da platinela. Então, por exemplo, o choro é um ritmo que né, muita gente acha que, poxa, tem o 1 e o 2 ali, a pulsação do tempo fraco com o tempo forte, tempo fechado e tempo aberto, mas a beleza do choro, na verdade, está no miolo desses dois, né? Eu vejo que o acento do choro é na segunda semicolcheia e na terceira também. Eu toco assim, né? E isso eu busco com a platinela, né? Mexendo a mão sem mexer o punho aqui, mas mexendo a mão esquerda e buscando a borda do pandeiro, onde sai esse som mais estalado da platinela. Então, por exemplo, se eu toco o choro, né, vou mostrar com essas três maneiras, né, só tocando a mão direita, mexendo a mão esquerda o tempo todo, e depois o jeito que eu toco, dando o acento e mexendo a mão esquerda só na segunda e na terceira semicolcheia. Vamos ver se o som aí ajuda e dá para vocês diferenciarem essa Acho diferença. Se você pegar um andamento um pouco lento, acho que vai sair mais melhor lento, né? Isso. Tá, vou fazer. Vou fazer um pouquinho mais afastado também do microfone, às vezes melhor. Mas só com a mão parada, né? Tudo fica muito certinho, vamos dizer assim, né? As 4 semicolcheias estão ali cravadinha, né? Aí mexendo o tempo todo. Eu também sinto a mesma coisa quando está parado, só que com mais volume da platinela, porque eu estou trazendo ela, né, de encontro com a minha mão. Mas se eu mexo o tempo todo, ele fica dá a mesma intenção. E agora, né, vou sair dessa daqui, da platinela mexendo o tempo todo, para o que eu faço só no 2 e no 3.
né? Ele começa a sobressair ali no meio, né? Fica tum-taraca, tum-taraca, eu chamo de caracachá, né? Tum-caracachá, caracachá, 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 caraca. Ele tem isso do 2 e do 3, tá um pouquinho, né, mais presente por causa desse movimento, do som da platinela, mas ao mesmo tempo ela se junta um pouquinho, né? Eu acho que isso é fundamental assim para a linguagem, não só do choro, né? Mas tudo que eu vou tocar, o machixe, por exemplo, as acentuações já são em outro lugar, eu mexo em outro lugar o pandeiro. Se eu vou tocar um forró, qualquer coisa, eu quero fazer aquela acentuação do bacalhau, né? Que é aquela parte de baixo da zabumba, eu venho com o pandeiro também para fazer uma acentuação aqui embaixo. Então, cada estilo, cada ritmo, eu procuro muito essas notas fundamentais da célula rítmica, daquela linguagem, porque é isso que vai determinar se está com balanço, se eu conheço realmente, né, aquele estilo e consigo colocar essa linguagem, esse balanço ali dentro, né? Então, uma das coisas que eu piro assim, muito quando eu vou tocar é isso, tentar buscar, né, o máximo de swing, assim, vamos dizer assim, e dessa maneira eu consigo, né, sabendo onde colocar cada acento, eu consigo me expressar melhor, vamos dizer assim. Muito, muito bom. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu algumas coisas aqui. Gostei da camisa. Jackson. É isso aí. Rafa, o que precisa ter para fazer um pandeiro em casa? Fala desse aro mais alto. Sim. Desse aro mais alto é legal. É um negócio também que o Jorginho usava, né? Não sei se dá para vocês verem aí. Tem essa... Esse aro alto, E aí, né? Ele é bem alto. Em tudo até. Interessante. E comecei a usar também depois de já tocar, né? Há muito tempo. E ele não é uma coisa só estética, né? Não é só porque o Jorginho usa e eu uso. Apesar de um monte de coisa eu querer copiar ele, mas isso não foi só, né, por causa que ele usa. Depois que eu comecei a usar esse aro alto, tem algumas coisas que me ajudaram muito. Uma coisa é na pegada mesmo do instrumento, que acaba que no começo, né, vai doendo a mão, né? Rola um calo no dedo aqui de cima, mas depois que eu tenho, né, começa a criar esse calo, eu não faço força nenhuma para segurar o pandeiro. Ele trava aqui na parte de baixo, né, nessa linha aqui da mão, e trava aqui em cima. E eu não aperto em nenhum momento o pandeiro, não é tenso, né? Em nenhum momento como eu seguro o pandeiro. E isso me ajudou um pouco. Hoje em dia, lógico, eu toquei muito tempo com o aro baixo, normal, e era acostumado, dava super certo também e tal. Mas hoje em dia eu vou pegar um pandeiro com aro baixo e começa a me doer um pouco a mão, que eu não estou mais acostumado, aí eu tenho que, né, ir forçando para segurar o pandeiro, enfim, na verdade é um negócio que eu desacostumei. Então isso me ajuda muito. Outra coisa que eu falei no começo, eu uso uma pele muito, muito fina no pandeiro. Ela é bem fininha, e é uma das características assim, do pandeiro de choro, né? O pandeiro de choro, ele não fica com aquele grave, sim, por exemplo, igual da técnica do Suzano, que ali ele busca aquele som grave. Sim. Então ele usa um couro mais grosso, grave, né? E bota um monte de fita embaixo. Eu praticamente não tenho, eu tenho uma fitinha aqui, né? Não abafa muito. Mas ali ele busca esse som porque ele quer aquele bumbo pop de batera, tá ligado? Então você deixa a afinação mais grave. Se eu deixar esse som grave aqui, ele vai ficar xoxo, não vai sair grave nenhum. Enfim, não vai dar conta o couro. Então, se você tem um couro mais grosso, você consegue tirar mais som grave. Você bota as fitas, né, no couro, como se fosse quando a galera de batera bota uns travesseiros dentro do bumbo, assim, né? Quase a mesma ideia. E aqui, como o couro é muito fino, qualquer coisa que eu encoste no couro, então se eu estou tocando com o aro normal e eu estou apoiando no couro, meu som muda muito, né? Eu vou tentar só mostrar aqui, vamos ver se sai o som, mas eu vou apoiar um pouquinho, nem muito, não estou forçando, né? Não estou fazendo isso, só estou apoiando o dedo, como se eu estivesse segurando.
Sai até um pouco de harmônico. E agora eu vou, né, só sem ele encostar. Ele sai um som apoiado. Então isso interfere muito também no meu som. Quando eu vou tocar, se eu estou apoiando muito o dedo, isso é uma coisa legal de prestar atenção, né, para a galera que está começando. Se eu não estou apertando muito o pandeiro, se eu não estou apoiando muito na pele, né, isso numa pele mais fina dá muita diferença, numa pele mais grossa dá um pouco menos de diferença, mas mesmo assim ele abafa um pouco. Então essas são as duas coisas principais porque eu uso esse aro mais alto. E aquele pandeiro de choro da contemporânea leva essas características também de pele mais fina e aro alto, será? Sim, sim. Não é aro alto, né? O aro é normal. Por exemplo, que nem esse pandeiro eu quero começar a vender e ele vai com um aro não alto, né? Vai com aro rente aqui ao couro, né? Isso daqui é o que uso. É uma coisa desconfortável muitas vezes. Eu já então, toquei você me machucou a mão mesmo. Pra caramba, não, lógico, você tem que ir acostumando e é isso, cria um calo e tal. Mas tem muita gente que fala, pô, você não machuca a mão, não sei o quê. Machuca, mas é a mesma coisa, você vai tocar cavaquinho, você vai ter que ter uns calos na mão, você vai tocar o pandeiro, tem um calo aqui, tem um calo ali. Então é uma coisa que é de você ficar tocando e vai criando essas coisas, para quem quer tocar com esse aro alto. Mas quando eu for vender o pandeiro, ele vai ser, né, um aro normal, só que ele vai ter a possibilidade para quem quiser encorar depois do pandeiro e deixar ele mais alto, né, dessas tarraxas ser um pouquinho maior para ele conseguir ficar aqui um pouco mais alto. Isso é um problema, né? Muitas vezes a tarraxa aqui ela é justinha para ficar naquela faixa ali né, do aro mais rente, mas a ideia é ter essa possibilidade para quem quiser, né? Para quem quiser, né, colocar esse aro mais alto, ter isso aí. A ideia também é ter um aro de alumínio que deixa o pandeiro mais leve. E o pandeiro ali do Léo, quando ele lançou o pandeiro, né, o Léo foi lá em casa, me levou o pandeiro e tal, conversamos pra caramba. E é um som muito bonito da platinela, eu gosto muito do som da platinela. E também tem um pouco as características de uma pele um pouco mais fina, não é tão fina igual essa, mas o que ele me contou, que ele buscou daquele pandeiro, quando estava fazendo, é de ser um pandeiro versátil, né? De você conseguir transitar por todas as ondas com ele. Então, ele não é um pandeiro de choro. Tanto que a platinela, apesar de ter um brilho bem bonito do som, ela é bem fechadinha, né? E o choro, né, tem essa característica de ter uma platinela um pouco mais solta. Para justamente você ter essa resposta da jogada da platinela. Mas você tem abafadores nas platinelas também? E eu tenho muito abafador aqui também. E eu controlo, por isso que é umas coisas que eu uso só esse pandeiro, né? Eu deixo ele um pouquinho mais largo aqui, né, onde fica, né, essa caixa onde fica a platinela, justamente para eu conseguir controlar depois. Sim. Então, se eu quero, né, vou gravar alguma coisa que eu quero mais velocidade e uma sonoridade mais sequinha da platinela, né? Que isso, quando você precisa de velocidade, fazer uma coisa rápida, né? Sei lá, alguma coisa bem rápida, quando está muito espalhado, ele fica um pouco indefinido. E aí eu encho de abafador, ele fica seco. Se eu quero tocar, às vezes, numa roda de samba que tem gente pra caramba e preciso, né, de mais som, aí eu vou tirando. Então eu tento controlar ele tudo aqui, né? Aquele lance de eu só ter esse pandeiro e tentar modificar para tudo que eu quero, assim. Legal. Mas eu uso muito abafador. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode só erguer a mão aí ou falar no chat ali. Eu quero deixar bem livre também para quem quiser participar, assim. Esses discos que você ouvia do Jorginho, que você falou, era mais da época de ouro, assim, que você tinha? Tinha alguns da época de ouro, eu acho que é legal eu falar disso. Né, desses primeiros discos que eu escutei muito e que foram minha referência. Quando eu dou aula, eu costumo passar muita referência musical, né? E principalmente desse começo, assim, que é uma coisa que
me acompanhou durante muitos anos, meu estudo, e que me fez apaixonar, né, pelo som do Jorginho, pelo pandeiro. Então, tem discos do Época de Ouro, né, quando ele começa a tocar no Época de Ouro, depois que o Jacó, né, morre, isso na década de 70, ele começa a ter um protagonismo maior dentro do conjunto, né? Antes ele nem tocava pandeiro, era o Gilberto Dávila que tocava, né, junto com o Jacó, os discos Vibrações, todos aqueles discos do Jacó, e o Jorginho fazia a percussão muitas vezes, né, desses discos. E depois ele meio que toma a frente do conjunto, né? O Jorginho, para quem não conhece, ele também é um grande produtor musical, ele dirigiu vários discos, ele produziu vários discos, e os discos do Época de Ouro, da década de 70, ele começou a produzir. Então, o pandeiro, ele tem um protagonismo maior, né, vamos dizer assim. Sim, aparece mais. Então eu sugiro escutar os 3 discos do Época de Ouro, que é da década de 70, se eu não me engano, é 74, 75, 76, eu não tenho certeza, mas tem uma coletânea que você acha no Spotify, super fácil, que se chama Mestres da MPB, Época de Ouro. Esse disco, a primeira faixa já é uma pedrada, que é a música Noites Cariocas, e ali foi uma das músicas que mais me impactou assim, na época, e que ele né, tinha muito isso do pandeiro ficar no conjunto de choro só como uma base rítmica, sem fazer nenhuma variação, enfim, era muito comum isso. Galera, e ali pediu aquele disco... para você mostrar o toque do Jorginho. Para você mostrar a pegada na prática mostrar. Sim. Posso mostrar, não sei se o som aqui vai suportar, né? Começa, né? O Jorginho, ele tinha uma característica, ele tinha uma mão pesada, assim, vamos dizer assim. Então a sonoridade dele era única porque ele tocava lento, tocava rápido, sempre com a mesma pressão, vamos dizer assim. E era muito bonito de ver vamos dizer assim, pela força, pelo lance que ele tocava, o som que ele tirava, né, do pandeiro. E aqui vai ficar meio estourado aí, mas mais ou menos tentando reproduzir, né, algumas variações dele. Ele tinha muito esse lance dos graves contínuos, né, que é ficar o tempo todo alternando o grave de baixo com o de cima, e isso ele botava em todos os lugares, né, fora essa acentuação de choro sambado, né, que é meio que um pouquinho, dá uma carinha um pouquinho do tamborim, né, tac, tac, pum, é uma variação que ele usava muito. O machixe dele também era maravilhoso, né. Coisa que tem muito desse lance da acentuação, né, que dá essa característica do machixe. Então, ele é um cara que posso dizer que ele evoluiu um pouco o pandeiro, né, por esse lado, assim, né, antes do Jorginho, ninguém, né, fazia muita variação, nem tinha tanto esse espaço, e ele começou a fazer essas variações, e o exemplo desse choro Noites Cariocas, dessa primeira faixa desse disco do Mestres da MPB, né, da Época de Ouro, mostra muito isso, que ele faz as variações quase do primeiro compasso que ele toca até o último. E você escutando aquilo, você não sente em nenhum momento
né, que ele está à frente do grupo, que está demais, que está fazendo variação à toa. Você vai ver que está tudo colado muito com a melodia, muito com os 7 cordas, né, que é o Dino, que era o irmão do Jorginho, Dino 7 cordas. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo ali. E então ele evoluiu muito esse lance das variações dentro da linguagem. Sim. E tendo os pandeiristas antigos como referências e como professor. Então pode-se dizer que é uma linha, né, de contínua, condutor, um fio condutor dessa galera da antiga para a galera mais nova, depois que veio ele, depois, né, quem veio depois nessa onda dele. É uma escola com muito fundamento, assim, né? E é uma coisa que eu falo muito também para os alunos, que é muito importante escutar, respeitar essa galera mais antiga, mesmo que não seja o que você vai seguir musicalmente, você vai se aprofundar muito musicalmente. Mas se você for ver, né, em todos os instrumentos, né, a galera que está hoje em dia lá na pontinha, tocando pra caramba, você vai ver, né, pesquisar um pouquinho da história desse cara, um pouquinho do que ele estudou, do que ele escutou, quase 100% da galera você vai ver que se embasava nessa galera da antiga e veio criando em cima, veio junto com essa informação, partir dali, criar alguma coisa ou botar a sua cara naquilo ali, naquela música, né? Eu não conheço ninguém assim que, né, vou sair, sei lá, de um cara mais, né, vamos dizer aqui, sei lá, o Hamilton de Holanda, vou sair daqui, né, eu amo esse cara, vou começar a estudar esse cara. Só que você nunca vai entender realmente o Hamilton de Holanda, ou o Marcos Suzano, ou, né, os pandeiristas de hoje em dia, se você não vê o que o Marcos Suzano estudou, quem ele escutou, o que o Hamilton estudou, né? Você nunca vai realmente conseguir reproduzir aquilo, né, com fundamento, para você começar a botar a sua cara ali e começar a criar um negócio novo, né? Um negócio assim que consiga levar a técnica, a musicalidade para frente. Então é super importante essa parte histórica, saber, é muito legal estudar isso. E com certeza vocês vão encontrar muita coisa boa, né? Antes sei lá, de estudar a galera que está aí hoje, né? Tem que estudar todo mundo, mas não vamos esquecer da galera da antiga. A gente teve o Luiz Rolim aqui 2 semanas atrás, ele toca bastante choro aqui em Curitiba, é percussionista, e ele falou muito de que cresceu nas rodas de choro e comentou sobre, assim, toda essa cultura que existe na roda, né? De você chegar assim, saber como chegar, saber como não atrapalhar, né? Quando você está tocando. Tem isso. Ele falou que essa pegada do tamborim que o Jorginho traz, do fazer o tamborim no pandeiro, é uma coisa que geralmente ninguém reclama numa roda, assim, né? Como se fosse uma firula que muitas dá vezes certo, né? Dá certo aceita. ali. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, gente, não se Por iniba. favor. Surgiu mais algumas conversas aqui. Bom, claro, né? Pediram para você mostrar a sua técnica super rápida, Miguel. Claro. Não, eu mostro sim. Mas vamos ver se sai aqui pelo microfoninho. Mas só para quem gosta de ver, né? Quem quer ver eu tocando e tal, por favor. É legal, né? Curtir a minha página do Instagram. Eu tenho um canal no YouTube. Então vai ser mais fiel você assistindo ali. O som vai estar muito melhor do que eu aqui agora, que vai ficar meio estourado. Vou fazer também. Mas quem quiser, lá no Instagram é Rafas Toledo, né? @Rafas Toledo, Rafa S Toledo. E no YouTube pode procurar meu canal, o canal Rafael Toledo. Se você procurar Rafael Toledo Pandeiro, vai aparecer um monte de vídeo. Vou mandar para a galera aqui já. Manda. Né? Facebook também, Rafael Toledo. Tem meu site também, que eu ali tenho atualizado ele de vez em quando, então tem muita coisa ali, que é o rafatoledo.com.br. Ali vocês vão achar alguns vídeos, né, de eu solando, né, tava querendo fazer isso, separar alguns vídeos de solos dentro de músicas,
né? Muita gente me pede isso e vou postar lá no Facebook. Eu postei no nosso grupo, já tem um grupo no WhatsApp, eu postei ontem um que você tem de 5 minutos, assim, no YouTube, que é sim. bem, assim, espontâneo, assim. Nossa, isso aí foi meio que acordei, assim, pô, tô animado para estudar. Aí comecei a estudar, botei a câmera e saí tocando, assim. E meio que, né, isso era uma coisa, um estudo que eu fazia muito nessa época de mais moleque, né? Quando era mais moleque, começando a tocar. De tocar despretensiosamente o que vier na cabeça, o que eu sabia, né, tecnicamente naquela época, e ficava tocando e criando coisas. Você ia, né, isso é uma coisa que me ajudou muito e que eu acho que é natural, assim, quase de todo mundo, né? Quando eu falo desse lance da gente escutar os que vieram antes, pesquisar e tentar tirar igual o que os caras fizeram antes, isso não é tão natural, né? A gente quer já sair tocando que a gente, né? Isso é muito, muito mais comum, né? E aí, esse lance de ficar tocando despretensiosamente é o que vai, né, muitas vezes sair as coisas mais originais da sua técnica. Às vezes é um negócio que você cria ali e tal. Esse lance do negócio que eu faço, que eu chamo de nonina, né, que são 9 notas por tempo, geralmente, que rola. É uma coisa que surgiu desse jeito de meio que estudando frevo, e aí fica tocando frevo lá 2 horas, cansei de tocar frevo, começa a deixar o frevo tercinado, e aí você fica pirando nisso, começou a surgir isso desde essa época. E então eu acho que a gente ficar preocupado também com a nossa originalidade tocando, pô, eu quero ter o meu som, quero ter minha técnica que eu inventei, que eu criei, né? Isso é mais fácil, não mais fácil, mas é mais comum, porque dificilmente eu queria ser o Jorginho, queria tocar igual o Jorginho, é impossível, eu só consegui me desprender disso totalmente quando eu olhei e falei assim, bicho, eu não vou conseguir nunca tirar o som igual desse cara, nunca vai ser igual. Então, até aqui, o que eu estudei foi maravilhoso, carrego essa bandeira do Jorginho até hoje, mas eu sei que não dá, né? Então, e quando eu toco hoje, tem hora que eu quero tocar igual o Jorginho, eu colo naquilo que eu estudei pra caramba. Mas 100% do tempo eu tô tocando o meu jeito de tocar, que tem o Jorginho junto, tem coisa técnica do Suzano, tem técnica do Léo, tem técnica que eu estudava nessa época. Isso é mais comum, a gente juntar tudo que a gente já estudou para tocar, né? Então, o que é incomum é a gente, não, vou tocar só daquele jeito, né, para ver como é que é. Então, tem que ter essa balança, tem que estar sempre equilibrada, né, para não ficar muito pesado de um lado, você ficar fazendo 1000 coisas dentro de um meio, às vezes, que nem o choro, que é super tradicional, você chega lá, não, eu toco desse jeito, então eu vou tocar aqui desse jeito e que se dane, né? Não é bem assim, lá funciona, tem um jeito de funcionar aquela cultura ali, né? Isso em qualquer cultura, se você chegar no meio de um coco aqui de Alagoas, você sair tocando pandeiro como você toca, né? A galera vai olhar meio estranho. Toda cultura, né, que tem um fundamento, tem história, né, tem que ter esse respeito, tem que ter, pô, primeiro chega, olha, vê o que está rolando ali, tenta entender aquilo, tenta apreciar aquilo, para depois chegar em alguém, pô, eu sou músico, sei lá, sabe, trocar uma ideia, para talvez eles convidarem você para participar, né? Então isso faz parte assim desse aprendizado. Muito tempo eu fiquei sentado só escutando, né? Isso é fundamental também. Mas voltando para a técnica lá nonina. Da nonina, que é esse troço mais rápido, eu vou fazer aqui, né, geralmente uma coisa que eu fazia muito quando eu estudava, que é ficar, né, mudando a subdivisão rítmica em cada tempo. Então, se eu estou tocando o choro 4 notas por tempo, eu vou começar a tocar 6, 8 e 9, por exemplo. E isso também para baixo. Uma tercina, depois fica colcheia, enfim. Estudava muito isso. E aí tinha esse lance da nonina, que era muito do lance do que eu estudava de frevo, né? Que o frevo é isso daqui.
tagadum, 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 tagadum. Quando eu ficava lá em casa estudando 2 horas de frevo, já não aguentava mais. Às vezes você está tocando no frevo e começa a virar tercina. E essa tercina, tudo que você vai precisar de mais velocidade na sua técnica, tocar mais notas mais rápidas, você vai ter que diminuir, né, o seu movimento. Não dá para eu fazer a tercina lá em cima, buscando a platinela. Não. Cada vez que eu vou aumentando a velocidade, minha mão, né, dá para vocês perceberem que elas vão ficando mais pertinho aqui, né, só numa região, numa faixa do pandeiro, mais aqui, né? Então ele fica só num cantinho aqui e é basicamente as mesmas notas ali, né, que eu tiro no frevo. Só que como vai ficando cada vez mais curtinho aqui, meu toque, eu bato as pontas dos dedos. Mas você não usa esses dois aqui também? Esse e esse? Então, que alguns usam? Eu uso de vez em quando eu quero tirar o dedão. Se eu tô o tempo todo com o dedão, né? Né, ele tá ali. Mas às vezes eu tiro o dedão, deixo ele para cima e aí eu uso mais dois, esse lance. E no meio das levadas também você faz essa mais devagar, assim você incrementa a sextina no meio dos grooves também? Às vezes sim, lá muita coisa. Tem ritmos que eu faço com isso daqui, que, por exemplo, um frevo mais parecido com a caixa, né? Eu uso ele como se fosse o rulo, né, do pandeiro. Então, por exemplo, sei lá, tô aqui. Né? Acabo usando ele para essas velocidades. Eu também eu gosto muito de usar essa cestina, né? Essa daqui. Mas essa é cima baixo. Aí ele fica o movimento regular o tempo todo. É mais com a mão que bate, não tanta rotação. Isso, exatamente. Tem um lance da rotação aqui, que daí que eu falei, né, de que eu não fico mexendo o tempo todo e não fico parado o tempo todo, e eu uso as duas técnicas. Entendi. Quando eu toco o dedão, o tapa, principalmente, e a ponta com grave, eu não mexo o pandeiro fica parado. E isso tem um porquê, assim, porque quando eu mexo o pandeiro, ele vem o som da platinela junto. E o grave, principalmente no choro, nessa linguagem, eu quero o som grave o mais limpo possível, o menos possível de platinela. Ele vai sair de qualquer jeito, o som da platinela. Só que eu não quero o som de ataque da platinela junto. Né? Então eu deixo o pandeiro parado. Ele mata um pouco do som da platinela e dá mais destaque pro grave. Então, toda nota que eu toco grave, da ponta do dedão, ou tapa, o tapa também, eu acostumei a tocar com ele parado. Então, tudo que tem isso, muito próximo, de uma nota da outra, quando eu faço os graves contínuos, tapa e punho e dedão, tapa e dedão, o pandeiro vai estar parado. E na cestina, por exemplo, eu posso fazer ela assim, toda parada, mas também posso mexer. Quando eu quero mais volume da platinela. Então, o legal é você ter o domínio desses dois jeitos de tocar, saca? Na verdade, quando você quer o grave com platinela, beleza, você faz. Mas quando você quer sem, o pandeiro fica parado. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos é assim, muita gente, né, às vezes vem fazer aula comigo de diversas
partes do mundo, de diversas técnicas, o pandeiro chegou para essa pessoa, né, de diversas maneiras. Então, pô, eu tenho a onda do Suzano pra caramba, eu tenho a onda do Jorginho, eu gosto do pandeiro de coco de Alagoas, eu gosto enfim, do pandeiro moderno e tal. Para mim, eu que, né, muitas vezes vem querer aprender essa linguagem do choro, essa linguagem, né, mais do pandeiro de choro. Eu já fiz mais isso, já pensei mais assim, de uma maneira errada, de que, não, então você precisa desconstruir o que você faz, essa técnica, você vai mudar tudo. E, na verdade, não é isso. Na verdade, é propor para a pessoa de aprender uma outra técnica para você ter duas técnicas, né, ao mesmo para você, na sua música, né, é importantíssimo você saber dois tipos de técnica. Então, por exemplo, eu sei fazer essa, né, de ficar tocando o tempo todo aqui, sei deixar parado, mas sei também só acentuar a hora que eu quero. A sextina, ou qualquer ritmo, qualquer coisa que eu faça, eu sei pelo menos uns três maneiras de fazer a sextina, de acentuar. Tem aquela tercinado, movimento irregular, mas tem essa toda alternada, né? Dá para começar o grave em cima, que nem o Suzano costuma fazer. Tipo, isso só tem a acrescentar na sua técnica, na sua música, na hora que você for fazer um solo, for fazer qualquer coisa. Você tem duas, três maneiras de dizer aquilo ali, e isso pode salvar muitas vezes, né, como me salva muitas vezes. Às vezes eu estou improvisando frio, ou dentro de um chorus, dentro de alguma coisa, pô, você vai improvisando, inverte a levada, não sei o quê, tem hora que você não sabe se você está contra ou não, se você está no tempo ou não, aí volta meio no contra, assim, mas na hora te salva uma técnica que você tem que consertar, que você tem que repetir, né, fazer duplo aqui. Uhum. Enfim, é isso é que uma coisa que vai salvar. Uma questão técnica que, pessoal, assim, quando você faz quando você faz isso, quando eu faço isso, às vezes inverte daí, né? No caso, eu tô aqui, sim, daí vai para cima, volta invertido. Sim. Se você não repetir cima, cima, baixo, baixo aqui, né? Aí, isso que me confunde às vezes, porque eu sinto que você faz os e parece que não fica invertido, sabe? Eu não sei se você faz uma repetição. Então, não sei às se vezes fica invertido e eu nem percebo, porque naturalmente ali tá fazendo um negócio físico, e não, porque a maioria das coisas eu não vou pensando muito para fazer. Entendi. Né? A ideia é você tem a técnica na mão, as técnicas todas na mão ali. Exatamente, você tem as técnicas que você estuda em casa, algumas coisas que para você chegar na hora do play mesmo, você não precisar pensar nelas para ficar tocando. É realmente você estudar em casa para deixar isso mecânico e o negócio fluir sem você precisar ficar pensando. Quem falava para mim isso foi o Vina Lacerda, que você era uma outra questão, né, que nos ensinou muito isso daqui, inclusive. O Rafael, ele começou a fazer uma série no YouTube, Pandeiro Hindu. Eu fiquei curioso, como que você conhecia todos os outros pandeiristas previamente, assim? Não, aquele... então, Pandeiro Hindu tá lá no YouTube, né, na minha página. Tem, se eu não me engano, foram 19 episódios, 19 vídeos, que a ideia surgiu primeiro como gravar um vídeo com um aluno meu, às vezes um aluno mais avançado, que às vezes está terminando o curso, né, já não tem muito o que eu passar para ele, enfim. Vamos então gravar um vídeo para, né, finalizar como se fosse uma formatura. Então, os 2 primeiros vídeos são alunos meus, ex-alunos meus. Um é o Alanzinho, que é um cara de São Paulo, muito bom. Ele toca muito, conhece muito lance de frevo. E o outro é um alemão, o Roman, que é um baita percussionista também, que morou no Brasil um tempo também. Dei aula para ele para Skype, depois ele veio para cá. Então, esses dois foi meio assim. O do Roman, ele fez uma peça super legal, a gente tocou. O Alan foi mais, vamos fazer tal coisa e enfim, depois a gente improvisa o resto, né? Começa e termina. Geralmente os vídeos era assim, a gente encontrava as pessoas, como eu acabo viajando muito, às vezes, tô no Rio, viajar muito para o Rio, para BH e tal, eu conhecia muitos pandeiristas de nome, mas nunca tinha conversado com essas pessoas, não sabia, não conhecia nada dessas pessoas. Então, se eu ia viajar,
eu pesquisava, pô, olha o Túlio lá em BH, que massa, não sei o quê, vou mandar uma mensagem para ele, para gravar comigo. E aí, tipo, antes da viagem, ô Túlio, ó, tô assim assado, tô fazendo um negócio aqui, você topa gravar comigo? Pô, bora. Acho que não teve nenhum que disse não, assim, né? E aí eu chegava lá, conhecia a pessoa na hora ali, pô, e aí, pô, que massa, não sei o quê, então eu gravo assim, era tudo eu que fazia, né? Tinha minha câmera, um zoom, tinha os 2 microfones, depois dava uma editadinha, né? Muito Aprendendo bom. tudo, Recomendo. assim, foi legal para aprender. E a maioria das coisas foi na hora, e pensava assim, como que a gente começa? Às vezes pensa numa frase, alguma coisinha, e como a gente termina. E o meio vai rolando. E tinha gravação que saía na primeira, tinha outros que faziam uns 2, 3 takes e rolava, mas foram todos assim. Mas eu não conhecia, né? A maioria não. Algumas pessoas ali eu nunca tinha trocado uma palavra, nem sabia que tinha, né? Eu nem desconhecia a pessoa. Aí você, pô, vou viajar lá pro Rio, pro interior, fui pro sul também, né? Vou muito lá pro Rio Grande do Sul. Pô, fulano, deixa eu ver o vídeo da pessoa. Pô, que legal, quem que tem lá tocando, do choro, né? Você vai buscando e aí entrava em contato e era meio no escuro, assim, né? Era meio na sorte, mas sempre ótimos pandeiristas, cada um com uma história, e esse lance de ter, né, um momento que a gente está totalmente free ali, né, tocando, faz o que você tiver afim, a pessoa muitas vezes botava o que ela mais estava acostumada a fazer. Então ali você vê a técnica de cada um. Era um negócio para juntar, fazer contato, conhecer aquelas pessoas e postar alguma coisa ali na minha página. E foi super legal. Ainda preciso retomar, né? Tem um monte de gente que eu prometi de fazer. A Larissa Maital, eu tenho um gravado já com o Nátio, quando ele foi para São Paulo, e não lancei. Tem um pandeirista muito da antiga lá em São Paulo, que eu preciso, né? É uma obrigação eu fazer com ele também, que eu já gravei. E as coisas foram parando por motivos de trabalho. Como que é o nome desse último que você falou? O último chama Clodoaldo. Clodoaldo é um senhor de 80 e poucos anos, de São Paulo, tocou lá com a galera de choro, né, com todo mundo do choro, desde do regional do Isaías, do regional do Canhoto, que era um regional, né, que mais gravou assim na época da era do rádio e tal. Então é um cara que está aí até hoje, muito amigo do Jorginho, muito amigo dessa galera da antiga. Acabei gravando, acabei até fazendo uma entrevista com ele, foi super legal. E acabou que, quando eu estava fazendo esses vídeos, meu computador deu um pau gigantesco e, enfim, demorei para arrumar, daí arrumei, o programa não rodou, aí foi meio desencanando, assim, né? Surgiu um comentário que você tem que gravar com o Ricardo Pérez aqui de... Ricardo Pérez, sim, o Ricardo foi um dos caras que eu prometi, eu acho, de gravar né, de Ribeirão Preto. O Ricardo é um amigão lá de Ribeirão, um cara que toca muito bem também. E uma coisa que surgiu também, desde, acho que do Luiz Rolim, a gente fez uma playlist a partir do encontro do Luiz Rolim, ele indicou várias bandas, a gente fez um playlist no YouTube, assim, e passei o link no grupo do WhatsApp, daí você clica ali e já vai... Que legal. Pô, e aí, ótimo. Poxa, tem muita coisa para indicar. Então, isso que perguntaram aqui. Se você puder falar aí pra gente, eu faço uma playlist pra gente. Claro. Nossa, eu vou... o que faltar aqui, depois eu intero lá no WhatsApp para você botar nessa playlist. Mas umas coisas que eu falei do início, né, desse meu aprendizado, então muitas coisas do Jorginho. Então, esses discos que eu já falei, do Época de Ouro. A pergunta, não, pode falar, mas só a pergunta da pessoa foi, Rafa, o que tens ouvido de novo? Quais músicas te chamaram a atenção recentemente? Mas, enfim, pode ter de tudo, assim, em geral. De tudo. Cara, recentemente eu tenho escutado muita canção, agora esses dias com o falecimento do Aldir, um cara que eu admirava demais, eu tenho muitas coisas dele, sou fãzaço. Sim. Mas de pandeiro especificamente, eu tenho revisto algumas coisas, muito por causa das aulas que eu tenho, né? Abri as aulas online aqui,
há uns 2 meses e apareceu bastante alunos, muito legal. E uma das coisas que eu prezo é justamente passar áudios, né? E então eu dei uma revisada nas coisas que eu já escutei, em coisa antiga que eu não escutei, que estou achando algumas coisas fundamentais ali para passar. Então, muita coisa ligada ao choro e aos pandeiristas antes do Jorginho, né? Fiz uma pesquisa, né, desses pandeiristas, desde do João da Baiana e o Jacó Palmieri, que são os precursores do pandeiro, assim, no samba e no choro, Russo do pandeiro. Escutei algumas gravações para esse lado. Essas gravações muitas vezes são difíceis de achar, porque é muito antigo, é coisa meio que de pesquisa. Então, eu vou ver se eu arranjo, né, algumas aqui. Eu tenho algumas no meu Dropbox que eu mande, mas de hoje em dia tenho escutado muita pouca coisa, eu acho, da galera de hoje em dia, assim. Foi perguntado aqui também, você consegue ver a influência dos antigos em gerações atuais? De uma maneira, sim, né? Porque se você pega a galera que estuda, por exemplo, o Jorginho, o Celcinho, eu, Sheina, Roberto Amaral, Tadeuzinho e Magno, esses caras, eles né, essa galera bebeu muito da fonte dessa turma da antiga. Então, de uma maneira ou de outra, está ali, né? Já está incrustada, consolidada nessa técnica dessa galera que eu falei, principalmente. Então, e mesmo assim, o Léo Rodrigues, o cara conhece, bicho, o Jackson aqui pra caramba. Então, quer dizer, ele tem essa influência direta, né? Não tem... Você vê ele tocando o jeito que o Jackson tocava, com o pandeiro de nylon, fazendo aquele sambado junto com o baião, com o forró ali, que dá aquele, né, aquele rojão, aquele negócio balançado demais. Então, não tem jeito. De alguma maneira, está aí ainda. Os antigos estão sendo lembrados de alguma maneira. Legal. Bom, tava para até 12h15, gente. Mas podemos ficar aqui. Sim, eu tô tranquilo. Geralmente a gente fica mais um pouquinho, assim. Claro. Mas é muito legal, cara, saber. Tem um cara que tem um grupo também no Facebook, Estudos e Técnicas de Pandeiro, e ele tá fazendo live todo dia. Que legal. Pô. Ele tem. Eu sigo ele no Instagram, até vou colocar aqui. Mas legal. Eu vou postar pra galera aqui. O que surgiu mais aqui? Estavam falando como que se lida a ajustar o pandeiro de acordo com a temperatura. Tá ficando frio. Realmente aqui em Curitiba tá baixando a temperatura aqui. Nossa, isso é difícil. Principalmente com esse couro fino que eu tenho aqui, é muito difícil. Eu afino o pandeiro a cada música, por exemplo. Cada música eu afino o pandeiro. Dá uma mexida. Então, por exemplo, aqui eu estou em Maceió. Há um tempo atrás estava aqui, agora, né, começa a entrar o inverno, chove muito. E a umidade para a pele, né, do pandeiro, para o couro, muda muito o som, deixa ele muito mais grave, né, mais frouxo. E eu estava com uma pele já que era um pouco velha, né, e velha para mim é 6 meses. Eu troco a pele a cada 6 meses, pelo menos. Poxa. E aí, nossa, começou até a embolorar, assim, né, o pandeiro, até ficar úmido, assim, né, e aí não afinava nem a pau. Aí consegui, né, um amigo lá de São Paulo me mandou umas coisas pelo correio, eu pedi um couro, e agora eu tô com um couro novo, mas influencia muito. E né, o frio, tanto o frio, calor e umidade, são coisas que mudam muito o som da pele. E eu ando, né, eu às vezes até quando vou tocar, às vezes estou de camisa mais social, assim, procuro camisas que tem um bolso aqui, que eu deixo a chavinha aqui toda hora, e uma música e outra eu dou uma afinada. E essa questão de afinação é uma coisa que eu prezo muito, porque influencia totalmente na onda e de cada música até que eu vou tocar, né? Por exemplo, principalmente quando eu vou gravar, se eu vou gravar uma coisa mais lenta,
né, um choro, uma canção mais lenta, ou uma música mais lenta, instrumental, qualquer, eu procuro deixar a pele um pouquinho mais grave, um pouquinho mais solta. Eu costumo deixar também a platinela um pouquinho mais solto também, com menos abafadores, para justamente o tempo e a projeção daqueles sons perdurar mais, assim, né? Propagar mais e ter uma duração maior, deixando o pandeiro mais preenchido naquela música, enfim. E quando é muito rápido, eu faço totalmente o contrário. Eu deixo um pouquinho mais apertada para definir mais o som do grave e a platinela um pouquinho mais presa, para eu conseguir, né, para ela definir melhor também nisso aí. Então, isso é uma dica que eu costumo dar, assim, e que eu tento fazer um pouco em show, como eu afino o pandeiro em quase cada música. E uma coisa também desse aro alto, que é legal, é que como ele está, né, sobressalente aqui, e o coro é fino, qualquer coisa que eu interfira nele, ele muda o som, né? Por exemplo, eu estou com o som mais grave, né? Desse som grave. Se eu aperto, ele vai subindo a afinação. Se eu aperto o aro para baixo. Se eu aperto a pele, eu solto a pele. Então, às vezes, não dá tempo, né? Às vezes é show que é, tipo, né, aqueles shows que não para, saca? E aí, tipo, toda uma música ou outra, pronto, já consigo mudar um pouco, muito por causa desse aro também. Eu consigo apertar ele, eu aperto a pele e ele solta. Surgiu às vezes aqui. eu não uso nem a chavinha. Você dá aula em qual escola em São Paulo? Conta sobre o projeto Escola de Choro de São Paulo. Ih, legal. Bom pra caramba. Então, eu só dou aula particular até antes da quarentena. Eu até estava sem aluno particular, assim, tinha um ou outro, porque acaba que eu tenho muitos projetos musicais mesmo, participando, tocando, criando, né? E eu gosto de né, colocar meu tempo mais na parte de tocar, né? Músico, eu gosto de ficar tocando, né? Eu não sou diferente. Mas tem um projeto que eu criei junto com mais 3 amigos, o Jean Correia, 7 cordas, Henrique Araújo, do cavaquinho, que toca bandolim também super bem, e o Henrique Menezes, o flautista de São Paulo. A gente criou o projeto da Escola de Choro de São Paulo em 2019, fez um ano agora em abril, e é um projeto super legal. Já entrou mais 2 amigos, o Vitor Casagrande do bandolim e o Ale Ribeiro, né, um grande clarinetista, também dão aula lá, e a tendência é só crescer esse projeto, que é um projeto gratuito, 100% gratuito para os alunos, que a gente, vamos dizer assim, que dá prioridade para quem não tem grana, né, quem é mais da periferia, dão prioridade de, né, tentar deixar mais uma igualdade de gênero, assim, né? Então, 50% dos aprovados são mulheres, e outros 50% são homens, porque a gente vê muito que o meio do choro é um meio ainda muito machista, infelizmente. E então é um projeto muito bonito que a gente não, por enquanto, não recebe nada, a gente faz o amor mesmo. Então a gente dá aula de segunda-feira numa praça a céu aberto, num parque a céu aberto lá em São Paulo, e às segundas-feiras. Agora tem aula às terças também, porque esses professores já têm alguns alunos monitores, né, que conseguem ajudar a gente a iniciar, né, os novos alunos que estão, né, começando no instrumento. Então esses monitores dão aula para essa galera que acabou de entrar nesse semestre passado, e tem sido muito legal mesmo. Já estão com mais de 120 alunos, para mais que isso, eu acho, 150, sei lá, bastante já. E a ideia é crescer, né, cada vez mais. Semestre que vem, né, a gente tinha a ideia de já ter um espaço, que também foi uma doação emprestada para a gente, mas vamos ver como é que vai andando, né, o vírus, né, o coronavírus, a quarentena e tal.
vai depender muito disso, né, dessa continuidade do projeto. O projeto não vai parar, a gente continua mantendo os alunos por WhatsApp, mandando alguns vídeos, estamos fazendo um podcast super legal que tem em todas as plataformas digitais, que chama Nó na Garganta, que é um podcast da Escola de Choro, que vale a pena né, ir lá e escutar. Tem muito do fundamento do choro, a ligação da música africana com a música brasileira, sobre instrumentistas. Então, é muito interessante. Quem faz é o Henrique Menezes, né, da flauta. E é isso, estamos andando com esse projeto aí. Espero que continue e cresça cada vez mais. Maravilha. Hoje foi das outros encontros o pessoal falou no microfone, assim, hoje foi mais pelo chat, mas a Natália Brunelli fez uma pergunta que eu não entendi direito. Você gostaria de desabilitar teu microfone e falar aquela questão ali? Por favor. Daí a gente já vai me encerrar aqui. Pode falar. Salve, Rafa. Então, eu queria saber como que você pensa para criar uma linha do pandeiro, tipo assim, porque na roda, quando eu vou tocar assim tal, né, na minha humilde vez que eu consigo tocar na roda, geralmente eu tenho o cavaquinho fazendo a base, o 7 cordas que dá para você acompanhar, seguir um fraseado tal, pegar os breaks pelo 7, assim. E aí, tipo, como você faz para pensar na linha do pandeiro quando que chega para você? É só, sei lá, a partitura e às vezes um guia com a melodia? Entendi, sim. Então, esse lance de como, né, a gente faz para a nossa técnica, que a gente estuda, fica estudando em casa, né, fazer essa técnica do pandeiro virar música, é tão importante quanto a parte técnica, né? Então, esse lance de escutar muito, da percepção musical que você tem, é muito importante, né? Você ir apurando isso com o tempo. Então, por exemplo, o choro, tem algumas coisas que eu faço que é comum já, que já é quase, não uma regra, mas é muito recorrente. Algumas variações, algumas dinâmicas, algumas maneiras de você interpretar o choro, né? Então, o choro, vou falar do choro que eu conheço um pouco mais, então, mas cada estilo musical tem isso que eu estou falando do choro. Que as variações, né, ou a parte fundamental, que é a parte rítmica, né, do estilo, se é machixe, se é choro, se é polca, isso é uma coisa que a melodia meio que já dá essa intenção. Então, isso, todos os músicos do grupo e o solista vão tentar ler isso daí na melodia e tentar passar para cada levada. Então, se é uma melodia, às vezes, que é machixe, né? Então, ele tem muitas aquelas células, né, fundamentais do machixe, né? Não o tempo todo, mas ela está ali, em algum lugar, né? Nessa sincopada. Se é um choro mais sincopado, isso já dá uma intenção mais de sambado. O solista pode dar essa intenção também, né, da interpretação dele. Às vezes pode mudar até, né, esse estilo fundamental que está lá na composição, ele pode dar outra cara nisso. E aí a base de cordas e pandeiro, cavaquinho e tal vai representar isso, né, com as levadas. Então você pode ir escutando o que está rolando em volta de você dentro de uma roda e tentar, né, aí é o que é o lance da percepção. Você, isso aí, né, parece um machixe, tá, legal, então machixe eu sei fazer desse jeito. Então começa por aí de como você vai tocar aquela música. A partir daí, tem uma coisa no choro que é assim, a melodia, a composição é o principal, né? É o que ele precisa aparecer mais. Então, se eu começo uma música, todo mundo já começa a fazer contraponto pra caramba, 7 cordas, eu começo a fazer todas as variações que eu sei, já na primeira parte de cara assim, eu vou queimar a ficha, né? Eu vou queimar a ideia ali.
E o principal vai ficar até escondido, né, dentro disso daqui. É uma questão que a gente chama muito do músico querer ser mais do que a composição, né? E aí querer aparecer mais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E uma das coisas que rola muito é assim, quando eu vou expor a primeira vez, tocar a primeira vez a parte A do choro, primeira vez a parte B e tal, eu costumo só fazer a base rítmica. Dificilmente eu vou fazer uma variação. E isso é muito comum em todos os instrumentos. Então, toca uma vez, ela bem, né, expondo a melodia o mais puro possível. Isso eu estou falando de uma maneira bem tradicional do choro. Na hora que repete o A, às vezes você já faz uma preparação para entrar no próximo A ou na próxima parte. É muito comum, né, de ter aquela que o Jorginho sempre faz, essa chamada aqui, às vezes para passar de uma parte para outra. Então isso é uma variação que é muito comum entre partes. E aí você pode voltar essa primeira parte já colocando algumas variações, né, algumas coisas que você sabe fazer e que encaixa ali naquela levada. Muitas vezes o sambado rola esse do tamborim do Jorginho, né? Coloca ela um pouquinho, volta, né, para a base. E o lance da dinâmica é uma coisa muito importante. Então, essa parte da variação, com o tempo, até o final da música, às vezes ela vai crescendo mais, às vezes o último está todo mundo já bem mais solto, fazendo bem mais variações, às vezes casando alguma variação junto com cavaquinho, algumas síncopas e tal. E a parte da dinâmica é uma coisa muito importante que a gente esquece, que é quase um calcanhar de Aquiles assim dos pandeiristas, porque o pandeiro ele é um instrumento que ele já tem uma projeção alta, né, um som, né, que tem um volume grande. Então, dependendo do instrumentista que está solando, né, dependendo de se é um bandolim, um clarinete, um trombone, uma orquestra, um negócio maior, você tem que se adaptar, né, ao seu volume base, assim, você vai ter que se adaptar com aquele solista. Então, por exemplo, meu pai é bandolinista, eu estudei muito esse lance de tocar baixo. Então, enquanto eu estou tocando, né, eu tenho minha faixa de volume médio forte, já tem um volume alto. Então, com ele, eu tenho que deixar tocar tipo tudo piano. E ele é o contrário. Ele, como é um instrumento sem muita projeção, ele está fortíssimo o tempo todo e, né, então tem essa discrepância com cada instrumento. Então, eu penso assim, se você não está numa roda de choro escutando o solista ou escutando todo mundo que está tocando, alguma coisa está errada. Alguém está tocando muito alto, está encobrindo, enfim, você depende de escutar os outros instrumentistas para você conseguir interpretar, né, aquela música da melhor maneira, porque senão você não sabe o que o cara está fazendo, você faz sozinho, você fica fazendo coisa sozinho, e aí se cada um fizer isso, vira uma salada mista, né? Cada um faz o seu e que se dane, né, a composição, que se dane o solista, que se dane tudo. Então, a dinâmica é uma coisa muito importante mesmo, até mesmo para o nosso estudo. Né? Uma coisa que eu falo muito para meus alunos é que tudo que eu toco naturalmente no pandeiro, qualquer ritmo, qualquer variação, qualquer som que eu tiro no pandeiro, eu tenho que tirar isso no pianíssimo, lá embaixo, né? Todos esses sons, porque eu não toco só nessa faixa de volume, eu toco lá embaixo, e também dinâmica não é só para baixo, é para cima. Aqui para o pandeiro é difícil a gente ficar tocando lá em cima, né? Porque já é um instrumento que tem muita projeção. Mas na hora que você precisa estudar isso para tocar alto também. Então, uma coisa que eu fiz muito para dominar, né, essa dinâmica que foi assim, ficar tocando com o metrônomo, tipo, fazendo dinâmica súbita, estou tocando alto, depois eu vou lá para baixo o máximo possível e volto, fico fazendo esse, né, bem brusco mesmo. Tem também de diminuindo aos poucos, né, a dinâmica, depois sobe, vai deixando o volume mais baixinho, depois cresce, tentando tirar o mesmo som quando você está alto. E vocês vão perceber muito, uma coisa que eu tive dificuldade quando eu comecei a tocar mais profissionalmente, no lance do andamento, no lance do timing, né, que é a Luciana Rabelo fala uma coisa muito legal. Muitas vezes a gente confunde o botão de volume
com o botão de velocidade. E aí você está baixando o volume e você está caindo o andamento também, saca? Ou você estava aumentando, você está querendo correr. É muito comum isso. Eu teve uma época que eu tive dificuldade com isso, né? Foi uma coisa que eu estudei bastante, porque é uma coisa que você não percebe quando está tocando, né? Geralmente quem está caindo o andamento não está percebendo que está caindo, né? Tá natural para você. Se você tivesse percebendo, você não estaria caindo o andamento. Então, essas coisas é tudo, né? Uma coisa que é fundamental, que é legal para caramba, lógico, ter amigos por perto que virem, sinceramente, falam, mano, você está caindo, não sei o que, está caindo no andamento. Sem levar para o lado, pô, só tá me corrigindo, não. De peito aberto, Os melhores amigos que eu tenho é isso, é tipo, eu posso falar na cara qualquer coisa para essa pessoa e ele pode falar para mim. Posso ficar magoado um tempo, mas no fundo depois eu entendo que, pô, não, o cara só fala isso porque a gente tem essa intimidade e aí você analisa, você fala, pô, ele estava certo, aí você vai e estuda. É melhor então isso é bom pra fazendo caramba. isso do que o pezão na roda, batendo o pé com aquela olhada, tipo, velho, tá aqui o pulso. Tem isso, bem, né? E a roda de choro também tem isso, né? Tem as pessoas brutas e tal, né? Que querem fazer você entender isso na marra. Então tem que ter esse meio termo, tem que ter os amigos e tal. E uma coisa que é muito legal e que me ajudou muito, que de vez em quando eu faço até hoje, que é se ver tocando. Então você gravar um vídeo, gravar a roda, gravar um show que você tocou e filmar. Você vai começar a perceber coisas que você nunca percebeu, que às vezes estava errando, né? Coisas que quando a gente está tocando, a gente está focado às vezes na técnica, em não errar o break, não sei o quê. Você não consegue, né, ver o todo que está rolando ali. Então, quando você se grava, você se assiste, se analisa, você começa a perceber muito essas coisas. Então, isso me ajudou muito também, né? Além dos amigos e tipo, eu já estava tocando, então às vezes tinha um show filmado, começando no YouTube, tinha uns vídeos no YouTube, pô, vou assistir. Aí você começa até a ficar mal, né? É muito comum também. Isso acontece para todo mundo. Caralho, velho, nossa, estou errando demais. Nossa, agora o que eu fiz? Puta. Só que isso, né, quando você supera, né, esse mal-estar, você começa a focar. Pô, estou errando isso, então eu vou estudar pra caramba isso. E fico estudando. E esse lance da dinâmica foi bem assim para mim. Me peguei tipo num show que oscilava o andamento pra caramba, fiquei mal pra caramba, eu achava que tava tudo certo, mas tá ruim pra caramba, né? E aí estudava muito isso. Então, tipo, pegava principalmente música rápida, tocar baixinho, porque é isso, né? Aí tem um bandolim tocando com a projeção de som pequenininha e eu não posso tocar, né? Quando a gente quer tocar rápido, pra gente tocar relaxado, muitas vezes é saindo com mais volume, né? Só que, bicho, você precisa tocar isso rápido, sem cair o andamento na dinâmica lá embaixo. Então, tudo que eu estudava de som, que eu botava para escutar, que eu estudei no começo, ficava lá tocando o dia inteiro, eu pegava todo esse repertório e tocava o dia inteiro num volume mínimo, né? E tentando tirar o mesmo som, né? Tendo isso, tendo o grave aqui. E ficava tocando o dia todo o repertório que eu tocava nessa faixa de volume. Então é lento. E é um baita treino, assim, para domínio do instrumento, para domínio da sonoridade, né? Isso é fundamental, assim. E dinâmica é um negócio maravilhoso na música, né? Quando você começa a usar, você não precisa fazer nada de variação, praticamente, né? Tem muitas gravações que eu escuto que, às vezes, a dinâmica, o cara não fez nada na música, fez uma dinâmica, e é isso. Um do grupo faz uma dinâmica, geralmente puxa todo mundo. E o pandeiro mais ainda, que ele já tem um volume, na hora que ele dá uma baixada, todo mundo vem junto. É super legal dar essas intenções. E dá uma diferença, fica sutil, uma melodia que é uma parte que não é tão marcada, é mais melodiosa, você faz um negócio e puxa, o negócio cresce assim de tamanho, né, a música. Então a gente tem que ter esse domínio, é fundamental. Então estudar com metrônomo, se filmar, tocar baixo, tocar alto, dar porrada no instrumento, né, isso daí é quase a base, o básico que a gente tem que fazer, né? Muito bom, muito bom.
Tocar rapidinho e baixinho é difícil. Nossa, estudei pra caramba isso, pra ter esse domínio. E pra não cair o andamento, né? Que é muito, muito comum, é muito comum. A gente oscila, e não é só o pandeiro, né? O pandeiro, quando a gente está tocando, assim, é o que... Pandeiro, bateria, né? Instrumento de percussão, num grupo, que às vezes é só esses instrumentos de percussão que tá lá, né? Não tem outro para dar um suporte. Qualquer coisa que você faz, qualquer break que você passa, qualquer andamento que caia, dinâmica que você tá lá em cima e a galera lá embaixo, parece muito errado, né? Quando a gente erra a mesma coisa que um cavaquinista e violonista erra no mesmo lugar, o nosso erro parece muito pior do que o dele. Às vezes ali o violão só dá uma tirada na mão, ele passou, mas ficou ali, às vezes não sabe a harmonia, dá uma baixadinha de volume, né? Aquele piano estratégico, né? Súbito, o cara só vai tirando a mão ali, até que acha. Aqui não tem como, né? Se eu tô errado, tipo, cruzei aqui, caralho, cruzei, fica assim, aí tenta consertar, dá mais errado, aí você tem que parar, bate o pé e volta, sabe? Então é tipo, não tem um meio termo, assim, vou dar uma paradinha aqui, balançar o pandeiro, né? Principalmente no choro que a gente falou, a base é essa condução da platinela o tempo todo. Se ela sai, bicho, parece que saiu metade do grupo junto. Então, por isso que a gente tem que dominar cada vez Estamos mais com essas coisas. Uma responsabilidade grande nas mãos. Né? Então, e é isso, é o trabalho assim mais ingrato, né? Porque muitas vezes cai a culpa em cima da gente. Vejo de batera também. Batera, bicho, faz um fio errado aqui, nossa, o negócio parece que fica gigantesco, assim. Você fala, caralho, o cara ruim, não sei o quê. Mas, bicho, é que o instrumento do cara também aparece assim. Qualquer coisa que ele faça tem que ter um nível de perfeição um pouquinho a mais do que os outros, assim, né? Todos têm que ter mais próximo. O nosso dá muito na cara, velho. Muito legal. Gente, eu vou falar, a gente vai para os finais aqui, eu vou fazer algumas considerações. Foi falado aqui de como que o Jorginho, como você teve contato com o Jorginho, foi perguntado sobre as platinelas e tudo mais. Gente, a gente conversou sobre essas coisas e eu vou estar disponibilizando esse encontro aí no YouTube. E a gente tem um grupo do WhatsApp que eu vou mandar o link lá, mas acho que até o final do dia, se digitar no YouTube Encontro de Pandeiros com Rafael Toledo, já acha. E vou pedir que vocês quiserem seguir o Encontro de Pandeiros no Instagram, no Facebook tem um grupo também, para ficar por dentro das notícias aí, dos posts. E também seguir as mídias do Rafael Toledo lá, no YouTube, Instagram. Tem muita coisa legal. Eu passei aí a semana ouvindo, fiz a tarefa de casa. E já tinha ouvido muita coisa também. E, nossa, é muito legal de ouvir, cara. Coloca um som bom aí, um foninho bom. E é ótimo. Eu tirei um print aqui, né? E depois eu posto lá no Instagram. E queria agradecer ao Rafael Toledo pela generosidade aí de vir conversar com a gente. Obrigado a vocês, pô. Eu que agradeço, né? Tá aqui conversando com um monte de gente que tem a mesma paixão que eu, né? Que é o pandeiro. Então, muito obrigado pelo convite e só para inteirar, né? Esse lance das mídias, de seguir, né? Do que você falou também que vai fazer uma playlist para a galera ouvir, né? Ligado um pouco ao que eu gosto, eu vou passar, né? Para o Luan, para ele botar lá. E algumas coisas que eu faço parte, alguns projetos assim, né, de musicais, né? Então, a maioria das coisas, eu não sou um cara que fica postando muita coisa nas redes sociais de solo, de improviso, eu sou meio devagar nisso, porque onde eu trabalho mais é fazendo música e gravando, tocando dentro de algum grupo, acompanhando algum solista, alguma coisa. E isso muitas vezes não aparece, né, nessas mídias. Isso. Então, eu vou separar alguns discos também que eu gravei, além dos que, né, eu tenho como referência, mas muitas coisas do que eu gravei, acabei já gravando bastante coisa. Esse dia eu estava fazendo a conta e fiquei até impressionado, assim, que eu
que eu gravei já mais de 50 discos que eu participei, e fiquei muito feliz com isso aí. Muita coisa. Hoje em dia nem tem mais disco, né? Hoje em dia nem se lança mais CD, né? Então, e eu quero dividir um pouco isso com vocês. Vou passar para o Luan, ver se ele consegue colocar lá. Eu vou Que fazer uma playlist. Então, boa, uma playlist que é um pouquinho do meu trabalho, assim, né? Que vocês vão conseguir escutar como não só da minha parte técnica, que muitas vezes é o meu solo, meu improviso, enfim. Mas Eu percebo isso, porque às vezes música, né? a gente gosta de um baterista, assim, se digita o nome dele no YouTube e às vezes não acha tanto, mas é óbvio, né? Porque ele é baterista de alguns conjuntos, de bandas, né? Acontece bastante isso. É bom saber os grupos que a pessoa tocou para ouvir, na verdade, eu acho que nesses lugares é que você realmente vai ver a capacidade desses músicos, né? Sim, com certeza. Porque muitas vezes quando a gente contexto, né? Exatamente, quando a gente está estudando sozinho ou tirando um solo sozinho, improvisando, isso, lógico, é um desafio ali, mostrando tudo que a gente tem, fazendo, mas ao mesmo tempo ele não é ali que ele vai conseguir mostrar tudo, né? Com certeza. Porque às vezes o cara é muito bom fazendo improvisos pra caramba, nota rápida pra caramba, não sei o quê, mas como ele faz isso virar música, saca? Sim. Aí você vai achar isso dentro dos grupos, dentro da parte musical que ele frequenta, dentro dos grupos. Uma seu coisa pai é tocar falou sozinha. Clube do Choro de Avaré. Tem. Olha lá, em Avaré tem o Clube do Choro que ele toma conta, e lá eles têm um canal muito, muito legal com milhares de vídeos de shows que rolaram lá. Eu estou em algum deles também, mas tem uma galera da pesada lá que dá para ver, bandeiristas da pesada também. Vale a pena visitar essa página também. Poxa, muito enriquecedor essa manhã aí, gente. Fiquem ligados no Instagram lá. Semana que vem tem mais, sábado às 11. Pediram aqui exercício para rotação e tudo mais. Eu tô pensando que sábado que vem eu posso passar umas dicas, assim, do que eu sei, assim, de umas bases de choro, de rotação, pra gente começar a pegar aí o choro, beleza? Tem o Bora Pandeirar, que é o grupo do Alexandre Cabeça também. Eu sigo no Instagram, no Encontro de Pandeiros. Se você não siga, também sigo, Cabeça. Amanhã tem encontro com eles lá. Gente, muito obrigado. Fiquem ligados aí e logo tem mais novidades. Rafael, valeu, cara. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Valeu aí, Se Deus quiser, estamos vendo você nos palcos aí em breve já. Tomara que tudo isso passe, a gente consiga passar por essa e voltar a tocar junto. E a próxima, tomara que seja presencial também. Nossa, cara, muito massa, velho. Valeu demais, cara. Valeu, gente, obrigado junto. Aí. Tamo junto. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Quiserem Prazer. dar um alô aí, soltar o microfone. Bom sabadão, galera. Valeu. Nós. Vou finalizar aqui. Até mais, gente.